Muito boa tarde. Deixa eu terminar de ajeitar a câmera aqui. Para você que está acompanhando ao vivo, muito boa tarde. Para você que está vendo a gravação, né? Seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre diabetes, né? Vou fazer mais uma livezinha falando um pouquinho sobre diabetes. Óbvio que eu vou tentar ser um pouco mais breve, é um tema bem extenso. Mas eu vou falar para você o que é que eu acho que é importante você conhecer e entender um pouquinho sobre essa doença, para ajudar você a ter um pouco mais conhecimento e ficar um pouquinho mais atenta. Boa tarde, Mércia, seja muito bem-vinda. E assim, como eu estava dizendo, né, o pessoal ficar um pouco mais atento, um pouco mais ligado no o que é que pode acontecer, quais são os riscos, né, como é que a gente faz o diagnóstico, tudo isso aí. Então, o que é o diabetes? Né? Assim, o diabetes é uma doença famosa, né? Muita gente tem, quem não tem provavelmente conhece alguém que tenha. E o diabetes é uma descompensação do organismo para metabolizar açúcar. Mas o que é metabolizar açúcar? É um termo meio técnico. Metabolizar açúcar é usar o açúcar como fonte energética. E aí, de forma um pouco mais didática, é colocar o açúcar para dentro da célula para ser usado como combustível. Então, o paciente diabético, ele tem dificuldade em usar o açúcar que está no sangue. E aí por isso que a glicose fica alta, né? Por isso que quando a gente mede a glicose do paciente diabético, ela vai estar alta, vai estar muito elevada. Então, isso que é o diabetes. É uma dificuldade em usar o açúcar que está no sangue. E isso aí faz com que o açúcar fique alto, e esse açúcar alto no sangue leva às complicações que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, quem tem risco de ter diabetes? O diabetes é uma doença que ela é multifatorial, então tem várias causas e por isso existem várias possibilidades e vários riscos, né, de ter diabetes. Um risco bem importante é a questão da história familiar. Então, pacientes com familiares com diabetes, principalmente familiares de primeiro grau, né, pai e mãe que tenham diabetes, é bem importante esse risco, então é importante ficar atento. Outra condição bem significativa que leva ao diabetes é a questão da obesidade. Já falei em vários posts, já falei em alguns outros vídeos também. O acúmulo de gordura no nosso organismo faz com que aumente a resistência à insulina, que é o hormônio que faz a glicose entrar na célula, né? Que sinaliza a glicose na célula, sinaliza a glicose no sangue e faz com que a gente consiga usar a glicose como fonte de energia. E isso aí, né, como eu falei, não usar a glicose como fonte de energia, ela fica alta no sangue, que é o diabetes. Então, o aumento de gordura possibilita, né, assim, facilita o surgimento também do diabetes. Existem também alterações nos rins, alterações que podem predispor ao diabetes, né? Existem alterações aí do pâncreas, existe uma série de outros órgãos que podem levar a essa descompensação, mas de forma geral o excesso de peso e a obesidade e a história familiar. O fato de, por exemplo, você comer açúcar, né, aumenta o risco de você ter diabetes, você comer muito açúcar? Não necessariamente. O que é que o açúcar faz? O açúcar é uma fonte de energia muito alta, né? Assim, você tem muita energia nos alimentos muito doces e você tem, e consequentemente, geralmente usa muito rápido, né? E aí faz com que você coma muito. Você come um alimento doce, muito pico de energia, utiliza aquela energia, mas o seu organismo não gasta tudo, armazena. Mas aí ficou pouco, né? Sobrou pouco. Aí você quer comer de novo, fica comendo de novo, e isso aí faz com que você acumule muita energia e acumule muita gordura. E isso aí facilita e aí aumenta a probabilidade de você desenvolver diabetes. Não foi porque você comeu doce, mas porque você provavelmente ganhou peso e acumulou gordura em locais ruins, né? Então, isso aí que são assim, os riscos de você ter diabetes de forma geral, né? Questão de controle de peso e a história familiar. Como é que a gente faz o diagnóstico do paciente com diabetes? Né? É um questionamento bem comum, né? Recebo muito paciente na dúvida se tem diabetes ou se o exame que deu é alterado, ou se está alterado ou não o exame. Bom, para a gente fazer o diagnóstico do diabetes, a gente precisa de algumas condições. Primeiro, o exame de furar o dedinho, na imensa maioria das vezes, ele não é suficiente para dar o diagnóstico. Ele não é adequado para fazer o diagnóstico. Então, poxa, furei meu dedinho e minha glicose deu 130. Tá, não tem nenhuma relevância.
Esqueça isso aí, segue sua vida. Se você não for diabético, vida que segue e vida normal, né? Claro, se você tiver fatores de risco, né, com relação à família, tudo, sobrepeso, obesidade, então é interessante investigar. Mas esse do dedinho aí não vale nada para o diagnóstico nessa condição. Existem condições aí que ele vai ser relevante, mas só uma descompensação muito, muito significativa. Então, um paciente que ele está muito descompensado, ele já está apresentando alterações de descompensação do diabetes, né, numa doença crônica já avançada, que não teve diagnóstico, e aí a glicemia do dedinho vai ser útil. Mas fora isso, né, pensando em rastreio, o paciente pesquisa como é que vai fazer o diagnóstico, que a gente está rastreando tudo. Esse do dedinho aí não tem validade. O que tem validade para a gente é a glicemia de jejum coletada direto na veia, né, no laboratório. E a gente precisa desses resultados aí. No caso dessa glicemia, a gente tem outros testes também que chama a hemoglobina glicada, que a gente vê a glicose com cerca de 3 meses, mais ou menos, é como se fosse um histórico da glicose do paciente. E a gente tem também o teste oral de tolerância à glicose. Isso aí é muito comum, um teste que as grávidas fazem, né, que tomam a garapa e vai ver a glicemia, como é que tá. E aí, com esses testes, a gente vê como é que tá o metabolismo de glicose desse paciente, como é que tá a resposta dele, como é que o organismo dele responde à glicose. E aí a gente precisa ter 2 testes desses alterados. Então, o que quer dizer isso? Por exemplo, fiz uma glicemia de jejum e deu 120, pronto, 120. Deu 120 minha glicemia de jejum. Quer dizer que eu tenho diabetes? Não tenho diabetes. Eu preciso repetir esse teste para ver qual é o valor que vai vir. Digamos que veio 118, né? Repeti o teste e veio 118. Então eu tenho 2 testes de glicemia de jejum alterado. Significa dizer que eu tenho diabetes? Não, porque o valor ainda não foi suficiente para diagnóstico de diabetes. Mas significa dizer que eu tenho pré-diabetes. Então tem uma condição que aumenta o risco de desenvolver diabetes. Ainda não é diabético, mas é quase, digamos assim. Então, esse paciente aí, nessa condição, com 2 resultados de glicemia de jejum alterada, numa área meio de penumbra, né, uma área que nem é suficiente para dar o diagnóstico de diabetes, nem está dentro da normalidade, eu vou chamar de pré-diabético. A gente vai ter alguns cuidados específicos, que não é o tema de hoje. Digamos que o resultado o primeiro foi 120 e o segundo deu 89. Beleza, e agora? Está normal ou está alterado? Bom, se você depende da história do paciente, né? O paciente tinha exames prévios normais, tudo, então a gente considera o primeiro como um erro laboratorial ou um erro do jejum, tudo isso, e, né, considera como um paciente com um resultado normal. Óbvio que é interessante a gente ver um TOTG nele, né, um teste oral de tolerância à glicose, para a gente ver como é que é a resposta ao metabolismo, ou a hemoglobina glicada, a gente fazer uma investigação um pouquinho mais detalhada para avaliar melhor esse teste. Mas de forma geral, digamos que você tem um teste que veio alterado nessa área de penumbra e outro normal, você considera aí que o paciente está dentro da normalidade. Óbvio que é necessário, a depender de cada caso, dar uma investigada mais aprofundada. E digamos que o paciente veio com 2 resultados acima de 126, por exemplo, que é o ponto de corte para a diabetes, né? Veio 130 e 140 no resultado. Bom, esse aí o paciente tem diabetes, e aí com esse resultado repetido a gente precisa começar o tratamento. E quais são os tratamentos que a gente faz para o diabetes? Bom, a gente tem várias opções de tratamento, diversas opções de tratamento hoje em dia. Algumas medicações mais caras, com efetividade boa, principalmente quando a gente pensa que um dos fatores de risco bem importante é sobrepeso, obesidade. Então a gente tem medicações que controlam isso aí, que elas são indicadas para paciente com obesidade e tudo, mas elas são bem caras, o custo é bem alto e nem sempre os pacientes têm condições de adquirir, né? Mesmo os pacientes do particular, paciente de plano de saúde, às vezes fica um pouco complicado. Porém, são medicações de primeira escolha e que a gente pode lançar mão, pode fazer uso num diagnóstico já, no primeiro diagnóstico. Mas tão importante quanto essas medicações que a gente tem, que são um pouquinho mais custosas e que tem uma efetividade boa e tudo, é a metformina, que é uma medicação barata, né? É uma medicação que ela tem um perfil de segurança bem interessante e que ela ajuda a diminuir a resistência à insulina, né? O que é que significa isso? Como eu disse, a glicose no sangue alta, ela é percebida pelo seu organismo e faz com que eles tenham a liberação de insulina para poder ser usada essa
essa glicose dentro da célula. Então, quando a gente tem aumento de resistência à insulina, é como se a gente não percebesse, o organismo do paciente com diabetes ele não percebe mais que a glicose está alta. E aí, por quê? Porque existe essa resistência, essa questão dos carboidratos e tudo, metabolismo, tudo isso. E aí, a metformina ajuda nesse ponto, fazendo com que o organismo comece a perceber melhor essa questão da alteração da glicose, a elevação da glicose e a ação da insulina. Então, por isso que é importante. Então, geralmente, a imensa maioria dos pacientes diabéticos vão fazer uso de metformina mais alguma coisa. Existem outras medicações aí que são mais em conta, outras medicações são um pouquinho mais caras, mas de forma geral, tem a metformina associada a algum outro medicamento. Tem medicamentos que é injetável, né? Medicações injetáveis que são semanais, tem medicações que são comprimido, toma uma vez no dia, tem medicação que toma mais de uma vez no dia, mas tem uma série de medicações e aí vai depender do perfil do paciente, que o paciente tem de outras doenças, né, outras comorbidades, que é que ele tenha mais, se tem problema no coração, se já infartou, se não infartou, se o coração dele bate bem, se não bate bem, se não tem nada, tem só diabetes, se é jovem, se é mais idoso, se é obeso, se é magro. Tem uma série de fatores aí que vão influenciar na escolha da medicação. E além disso tudo, né, falei um pouquinho sobre o que é o diabetes, como é que a gente chega nesse diagnóstico, esclareci algumas dúvidas aí de forma mais breve, né, e o que é que pode dar o diabetes se eu não tratar? Qual é a bronca, né? Qual é o problema? Porque eu não sinto nada. Tenho diabetes, não sinto nada, preciso tratar por quê? Bom, a importância de a gente tratar o diabetes é evitar complicações relacionadas ao diabetes. Provavelmente, você já escutou falar de quem precisou ir para hemodiálise, ou quem ficou cego, ou quem perdeu uma perna, né? Uma série de coisas que podem acontecer no paciente diabético porque a glicose fica muito alta por muito tempo. Então, essa glicose muito alta por muito tempo vai levar a dano em uma série, um monte de órgãos do organismo. Rim, olho, coração, vaso sanguíneo periférico, né? Mão, pé, né? E aí isso aí faz com que o paciente tenha perda de visão. Por quê? Porque o vasinho bem fininho do olho, da retina, que é o que faz enxergar, ele sofre, ele fica doente por causa do diabetes, por causa da glicose muito alta, fica doente, e aí ele pode sangrar, ele pode fechar, ele fica funcionando mal e a pessoa para de enxergar. É por isso que o paciente, quando ele tem um diagnóstico de diabetes, ele precisa ir no oftalmologista pelo menos uma vez no ano, para que a gente olhe o vasinho lá de dentro. E isso é a importância, porque eu sempre recomendo aos meus pacientes, né, quando a gente tem um diagnóstico novo de diabetes, ou quando eu estou acompanhando um paciente diabético já em tratamento, para fazer essa consulta aí anual no oftalmologista. E eu friso bem, né, deixo bem escrito também, escrevo tudo direitinho e reforço com o paciente que o exame no oftalmologista, nesse caso, não é para fazer óculos. Ele pode até fazer o óculos dele se ele quiser, mas ele tem que olhar os vasos da retina, para a gente poder saber como é que estão os vasos, porque são os vasos mais fininhos, dos mais fininhos que a gente tem no nosso corpo e a gente consegue enxergar pelo olho, né? Eles são fininhos no olho, eles são tão fininhos quanto os vasos do coração, quanto os vasos do rim. Então, se a gente tem alguma alteração nesses vasinhos, a gente suspeita, né? E a gente pode até dizer com uma certa segurança que os vasinhos do coração também estão sofridos, que os vasinhos do rim também estão sofridos, e a gente precisa, né, de um acompanhamento um pouquinho mais intenso, dar uma melhorada nisso aí. Também, né, o oftalmologista vai tratar o olho do paciente e vai evitar a progressão de doença, evitando que o paciente fique cego, né? Então, precisa fazer esse tratamento, precisa acompanhar direitinho para evitar essas complicações, né? O rim parar de funcionar, o paciente ficar cego, o paciente tem um infarto, o paciente diabético tem risco maior de ter infarto, principalmente se ele não se cuida, né? O paciente que ele também tem um risco maior de aquelas feridas, né, que não cicatrizam, que fica infectando, fica precisando vários antibióticos, às vezes interna e tudo, tem que fazer cirurgia. Então tem esse risco aumentado porque chega menos sangue, porque o vasinho fininho fica sofrido, tudo, e aí chega menos sangue para ajudar a cicatrização, etc, etc. Então é para isso que precisa tratar. O paciente diabético não sente absolutamente nada, né, não tem nenhum sintoma. Então é aquela história até de, quando eu estou nervosa, minha glicose sobe. Isso aí é história, isso aí não existe não. Não existe diabetes de estresse não. O paciente ele não tem alteração da glicose porque ficou estressada não. Provavelmente a glicose está alterada porque ela vem alterada o tempo inteiro. O paciente não se cuida direito, não faz a medicação certa ou não faz a dieta de forma adequada, né? Importante até essa questão do tratamento, eu falei mais na medicação, mas a dieta,
A dieta e o exercício físico são fundamentais, né? São um dos pilares do tratamento do diabetes, né? Melhora mesmo que não perca peso, mesmo que não tenha nenhuma mudança da conformação do corpo, é importante fazer exercício físico, porque o fato de praticar atividade física diminui o risco de algumas complicações do diabetes. Então, além disso, melhora também o controle do diabetes. Então, metaboliza melhor a glicose, né? Precisa de menos medicamento. Então, é uma série de coisas que ajudam o exercício físico e a dieta adequada, né? Então, você tem uma dieta adequada, bem organizada para controlar o diabetes, ajuda você a não consumir excesso de glicose, né? E não dar uma bomba, né, para o seu organismo organizar, né? Compensar, já que ele tem essa deficiência. Então, até me perdi assim, troquei aqui. Mas bom, é isso aí. É importante a gente fazer esse controle e tratar direitinho, porque diabetes o paciente não sente nada, né? O paciente sente absolutamente nada, né? Inclusive, a glicose alta não dá mal-estar, a glicose alta não dá dor de cabeça, a glicose alta não dá essas alterações. Claro que se for muito absurdamente alta, a gente está falando de outro problema. Complicações agudas aí de uma glicose excessivamente alta. Então isso é o que a gente vê mais no hospital, não é tanto paciente em ambulatório. O que é que dá sintoma? A glicose baixa. E geralmente isso acontece no paciente que faz medicações hipoglicemiantes. Então, se você é diabético, é importante que você identificar se sua medicação ela faz baixar a glicose. Por exemplo, a metformina não faz baixar a glicose. Então, se você faz só o comprimido de metformina, sua glicose não baixa por causa da metformina especificamente. Mas se você faz insulina, a glicose baixa. Então, tem aquela história, é porque eu sou diabético, eu tenho que comer de 3 em 3 horas, senão minha glicose baixa. Não, se você não faz nenhuma medicação hipoglicemiante, isso não acontece. Mas se você faz, quais são os sintomas de hipoglicemia? Tontura, formigamento na boca, formigamento nas mãos, sudorese, né? Taquicardia, sonolência. Então o paciente ele tem esse mal-estar porque a glicose baixa. Mas isso aí acontece quando o paciente faz medicações hipoglicemiantes. Então é importante saber se sua medicação baixa a glicose ou não. Quando eu prescrevo medicação para meus pacientes diabéticos também, eu sempre explico. Essa aqui baixa a glicose, tem que comer direitinho. Ou essa aqui não baixa a glicose, não precisa se aperrear. Isso aqui não vai fazer mal. Josineide, 92 a glicose está dentro da normalidade, né? O normal é até 99. Então, 92, normal. 98, normal também. Tem diferença entre 92 e 98? Tem não. Normal do mesmo jeito. Tem diferença do paciente ter uma glicose de 75 para o paciente ter uma glicose 98, né? Tem gente que acha que isso é mais saudável, ter uma glicose 75. Não tem nada a ver. O paciente com a glicose 75, ele está tão normal quanto o paciente com a glicose 98. Então, isso é normal. Não precisa se aperrear, não. Menor do que 99 está dentro da normalidade. Beleza? Bom, passei aqui sobre tudo que eu queria falar com vocês, o que é, como é que a gente faz diagnóstico, como é que a gente trata, quais são as complicações, de forma bem breve, né? Um pouquinho mais resumido. E queria saber se vocês têm alguma dúvida, se alguém quer fazer alguma outra pergunta, né? O pessoal já perguntou aqui sobre a questão se tá normal, como é que tá, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários e vamos responder. Pois é, Josineide, a glicose 92 está dentro da normalidade, pode ficar tranquila, só manter o rastreio, né, anualmente, caso, né, tenha esse perfil aí de sobrepeso ou uma história familiar muito forte de diabetes. Beleza? Bom, acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta, era isso aí que eu queria conversar com vocês. Espero que tenha sido claro, espero que tenham gostado. Vou tentar fazer com mais frequência essas lives informativas. E se você está assistindo a gravação, quiser deixar alguma pergunta nos comentários, pode colocar aí que eu vou responder assim que eu ver e Deus vai ter tempo para responder. Tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.